Vamos lá então, vamos ler juntos Salmo 91, vamos fazer isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vamos bem forte, gente. A sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará. Eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91, é um salmo impressionante. Esse salmo é a única porção da Escritura que o próprio inimigo usa quando ele vai tentar Jesus, coloca Jesus no pináculo, no ponto mais alto do templo, e diz, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Ele sempre conta a história pela metade, ele sempre conta a história no meio do caminho. A verdade é também, pisarás a serpente áspide, o que você vai pisar na cabeça do teu inimigo. E o nosso inimigo, gente, não é um vizinho da gente, não. O nosso inimigo não são as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra seres espirituais. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 27 de junho, não é isso, gente? Amanhã é dia 28 de junho. Vocês devem ter estudado isso no colégio. Amanhã faz 100 anos que uma pessoa foi morta, e a partir da morte dessa pessoa, muito sangue foi derramado, e houve uma guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela começa porque um arquiduque, aquela região eslava do sul, onde compreende Bósnia, Sérvia, tinha ali uns pequenos ducados. E um desses arquiduques, Francisco Ferdinando, foi assassinado com a sua esposa Sofia. Estudei a minha vida inteira muito sobre guerra, muito mais do que você pode imaginar. E ali, aqueles povos tentaram fundar a grande Bósnia, ou a jovem Sérvia, como mais tarde ficou conhecida. A morte de um homem trouxe uma guerra. Você sabe que não existiram duas guerras. Não existe Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Didaticamente a gente diz que existe, mas não existiu. Foi uma guerra só. Só que eles precisaram de fôlego entre uma guerra e outra. Então a guerra, ela não termina com a Primeira Guerra Mundial, ela não recomeça com a Segunda Guerra Mundial. Há um armistício, há um período de não guerra, eles tomam fôlego para continuar a guerra. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente chegou assim no primeiro terço do Salmo 91. Não temerás. Não temerás o terror noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda sorrateira na noite,
e a praga de mortandade que assola o meio-dia. Nós já ministramos sobre não temer o terror com o Marquinho, não temer a peste com o pastor Marco, não temer a seta, semana passada, com o escudo da fé, com o qual você pode apagar todas as setas. Nós aprendemos aqui que você não vai evitar a seta, mas você vai apagar a seta. Porque se a seta continuar pegando fogo, você perde tua proteção, teu escudo, e aí você vira alvo. E hoje eu queria falar um pouquinho só sobre não temer a mortandade. Não temerei a praga e a mortandade. Você não temerá o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Essa questão da morte é uma questão tão interessante que se você vence o medo da morte, você consegue vencer todos os medos, todos eles. Quando você vence o terror de morrer, todos os outros medos se enfraquecem e você passa a viver sem ter medo. Escute o que eu vou dizer. O inimigo tem duas grandes armas. Dentre essas duas, vão se derivar todas as outras armas dele: a mentira e o medo. Quando nós ministramos aqui libertação, existe uma ênfase na verdade. A verdade é que liberta. E a verdade, querido, não é religião evangélica. A verdade não é um posicionamento de corte batista. A verdade não é uma filosofia cristã. Querido, a verdade é a palavra de Deus. Eu não discuto outra coisa que não seja a Bíblia. Porque no final das contas, quem vai libertar é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E se você conhecer a verdade, você não vai precisar mais temer. Não vai viver mais na mentira. É por isso que a gente fala muito sobre identidade. Identidade. Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, na região de Midian, e Deus fala com ele e diz: você vai libertar o povo, o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo que estava no Egito. Ele falou: quem sou eu? É a primeira coisa que ele fala. Moisés perdeu a identidade. O batedor de carteiro, o diabo, roubou a identidade. Cristão que não sabe quem é. O anjo, ele aparece para Gideão e diz: você vai libertar o povo dos midianitas. Ele: quem sou eu? Há sempre uma mentira lançada contra a vida do cristão, que impede ele de saber quem ele é. Não, isso é coisa para pastor, isso é coisa para o líder cristão, isso é coisa para o meu líder de célula, querido. Todas as promessas que Deus deu para quem crê. É para discípulo. Se você é discípulo, você está pronto para usar todas as armas dele. Amém? O medo vem da falta de cobertura. Por que a gente tem medo, gente? Porque a gente não tem proteção. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3:7. E Adão diz ainda mais, ele disse: ouvi a tua voz só no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Essa é a primeira referência da palavra medo em toda a Bíblia. Havia desproteção. Havia quando Adão olha para ele mesmo, ele fala o seguinte: eu estou nu. Então eu tenho medo e tenho que me esconder. Agora preste atenção. Gente, quantas árvores haviam no jardim? Um monte delas. De toda árvore, você vai comer livremente. Mas tem uma árvore que você não vai comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Todos lembram disso? Tinha também no meio do jardim uma outra árvore. Qual era? A árvore da vida. A religião adora esse negócio de árvore do conhecimento do bem e do mal. Adora isso. Porque separa a salvação entre coisas do bem e coisas do mal.
Se você for do bem, você vai para o céu. Se você for do mal, você vai para o inferno. Cresci ouvindo isso. Eu cresci as pessoas me dizendo isso. Querido, ainda que você fosse na árvore do conhecimento do bem e do mal, e só tirasse o pedaço, a banda do fruto que é boa, que é do bem, você jamais ia poder ter vida eterna. Aquele bem não presta para nada. A árvore do conhecimento do bem, você vai conhecer o bem, mas não vai conseguir praticar. A árvore do conhecimento do mal, você vai conhecer o mal, e não vai conseguir deixar de fazer o mal. O bem que eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Só quem pode te dar vida eterna é a árvore da vida. O resto não presta para nada. E aqui Adão descobre a sua nudez e fala, estou com medo. Estou com medo, eu estou desprotegido. E aí Deus traz uma cobertura, a cobertura do sangue. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, Gênesis 3:21. Essa cobertura de sangue, então, é o que você vai entender. Eu preciso que você entenda a questão do sangue. Quando nós pegamos, no dia da ceia, você pega o cálice, Jesus fala assim, esse cálice aqui do vinho, ele representa, o vinho não vai virar sangue, queridão. Não vira sangue. Ele fala assim, esse é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós, é uma nova aliança. O sangue é o elemento da vida pelo qual nós fazemos aliança. Você sabe que o judeu, ele tem uma aliança onde? No prepúcio. Então, tem a genitália masculina, tem a genitália masculina e ali ele corta a carne, faz uma operação de fimose. Aquele é o chamado despojar da carne. Eu não confio mais em mim, mas eu faço uma aliança de sangue com o Senhor. As alianças são celebradas no sangue do princípio ao fim. A aliança é celebrada no sangue do Cordeiro. É por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele precisava de cobertura, e é por isso, Êxodo 12:13, nós falamos um pouco sobre isso no início do ano, sobre a Páscoa, que é uma refeição, Cristo é a nossa Páscoa, e aquele sangue vos será por sinal, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, Êxodo 12:13. Não é eu vendo o bem que você fez, lá da árvore que você comeu. Não é eu vendo o mal que você não fez, lá da árvore que você identificou. Vendo eu o sangue, eu não estou vendo se você é batista, eu não estou vendo se você é evangélico, eu não estou vendo se você não passa cheque sem fundo, eu não estou vendo se você é bonzinho. Eu quero ver o sangue. Vendo esse sangue é eterno, ele não se corrompe, ele não se estraga, o sangue não fica velho. Sangue é um sinal na tua vida. É por isso que Deus diz, não serão confundidos. Não tem jeito de Deus me confundir. Fala assim, não, peraí, eu acho que eu vou deixar o Lobo para lá, o Carlos Borelli. Esqueci um desenho que minha filha gostava muito quando era pequena. Esqueceram de mim. Gente, aquele moleque era esquecido, mas ele apavorava os ladrões. Gente, não é isso não, gente. Deus não vai me esquecer. Existe uma marca, existe um dia de ceifa. Dentro da colheita, da plantação, tem trigo, tem joio, e no final, os anjos do Senhor vão pegar o trigo, vão recolher para o celeiro, e o joio vai ser queimado. Não tem jeito de você ser confundido, por quê? Porque existe uma marca, existe uma identidade. Falando em desenho, esses dias, meu filho está de férias, pai, vamos ver esse desenho, eu gostava quando era pequeno, Toy Story. Aí tem um boneco chamado Andy, que é o cowboy.
Se você não sabe, querido, você está precisando ver filme com teus filhos ou com teus netos. E tem o nome do Andy aonde? Na bota do cowboy. Está lá, ó. Marca, é meu. Mamãe, a gente, muito simples. Mamãe, para não trocar os talheres, tinha aquelas festas, né? A gente morava numa vila. E ela pegava, numa parte determinada, passava esmalte atrás, para não trocar o meu esmalte, aquele esmalte vermelho, para saber qual é o meu, qual é o teu, para não ter confusão. Então é isso. Há uma cobertura, há uma proteção. Ali a morte não tocou. Gente, a praga da mortandade tocou o Egito, gente. Foi mole não. Morreu todo o primogênito. Primogênito do faraó, não foi só o primogênito do faraó, não. Do ministro da defesa, do ministro dos transportes do Egito, do ministro lá da pesca do Rio Nilo, do ministro, enfim, morreu todo o primogênito, do gado, do escravo, do funcionário público, daquele que estava desempregado, do rico, do pobre. A praga da mortandade tocou todo mundo, mas aonde estava o sangue nos umbrais? Ali a praga da mortandade não tocou. Não tocou. Deus não deseja a morte do homem, gente. Eu escuto muito isso quando uma morte inconveniente, não que haja morte conveniente, mas quando morre um garotinho, quando morre, mas não morreu no meio da história, mas nem começou a viver, mas tem poucos anos. Por que que Deus fez isso? Quantos já ouviram isso? Só eu que ouvi isso? Porque eu gosto sempre, eu me lembro, era novo convertido, alguém ligou para mim, eu sempre falo isso, quando a princesa Dai morreu. Por que que Deus matou a princesa? Eu falei, não foi Deus, querido. O motorista tomou 1 litro de uísque, entrou a 200 por hora num túnel, chovendo, foi uma loucura, gente. Não tem jeito. A morte entrou por causa do pecado. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho, olha que o Filho é que salva, e creem nele, tenham vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. João 6,4. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É uma boa pergunta para todo mundo, João 11, de 25 a 26. Então, você tem que entender que Deus não deseja a morte do homem, mas o diabo deseja. O diabo vem para matar. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Gênesis 3, de 3 a 4, o diabo sabia que o homem ia morrer. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quando Jesus fala para aqueles religiosos, está falando para gente religiosa, gente. Ele não está falando para ímpio, não, gente. Sabe quem é fariseu? Fariseu é o cara mais religioso que todo mundo aqui junto. Junta todos os crentes aqui, bota num saco, o fariseu é mais religioso que a gente. É o cara. Vocês são filhos de quem, gente? De quem? Quem fala isso é Jesus, não sou eu não, gente. Está na Bíblia. Vocês são filhos do diabo, e desde a criação do mundo, ele foi assassino. Quando o inimigo falou para Eva, pode comer que você não vai morrer. Ele sabia que o veneno da morte ia entrar, ele fez de propósito. Ele fez de propósito. Então eu quero que você entenda, que você tem um inimigo. Não adianta você se fazer, não, pastor, ele não é meu inimigo, não. Ele é teu inimigo, ele anda ao teu redor, ele quer te devorar, ele quer te estragar, e ele quer a tua morte. O sangue da redenção. Como é que Deus protege a gente com o sangue do Cordeiro? Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Levítico 17, 11. Sabe por que você recebe perdão do pecado? Está pensando que é porque você é bonzinho? Não, pastor, eu sou melhor que o meu chefe lá, eu sou melhor que o crente do meu lado, eu sou melhor que a minha esposa. Não, querido. Você recebe perdão
Porque o sangue de alguém foi derramado por você. Alguém morreu no teu lugar. Houve uma morte propiciatória. Deus se fez propício a você, porque alguém morreu no teu lugar. A sentença de morte que estava para você, contra você, foi assumida por outra pessoa. O sangue do Cordeiro. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado para remissão dos pecados. Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você imagina aqui, isso aqui é uma mesa, isso é um púlpito, você sabe disso. Mas imagine que isso aqui é uma mesa, tá bom? E essa mesa tem uma mancha que não dá para sair, isso aqui é uma mancha, tá aqui, em cima da mesa. Então o sangue ele não cobre os pecados, não é isso que a Bíblia diz? Então imagina uma toalha sobre a mesa aqui. Aí você olha, você chega aqui na casa da pessoa, e você senta à mesa, e você não vê defeito nenhum. Por quê? Porque tem uma cobertura sobre a mancha, sobre o defeito, sobre a falta, sobre a falha. Tem uma mancha. Era isso que o sangue fazia no Antigo Testamento. Cobria os pecados. Mas veio Jesus. E quando Jesus veio, o que ele faz? Ele tira os pecados. Jesus Cristo, ele não apenas cobre o pecado, mas ele dá uma mesa nova. É por isso que tem a casa do oleiro. O oleiro vai fazer o quê? Uma casa nova, e nessa casa, quem vai morar é Deus dentro de você. Amém até aqui, gente? Amém. Vamos lá. Escravo do medo da morte. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eu e você somos de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Para aqui, gente. Deus é carne e sangue, gente? Não. Deus é espírito. Então, o Deus que é espírito, mas que pode tudo, se fez carne e habitou entre nós. Deus é espírito, aí ele, Deus, entrou no ventre da Virgem Maria. O anjo fala para ela assim, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá como uma sombra. Você vai gerar o Filho de Deus. Deus, ela não tem relação com nenhum homem. Deus, ele entra dentro do ventre dela, se faz de bebezinho. Então ele teve que participar da condição humana. Deus não é gente, ele se fez gente. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, de 14 a 15, está dizendo o seguinte, a mesma coisa que fala Salmo 91. Não temerás a praga da mortandade. Vocês entenderam isso? Ele aniquilou. Quando Jesus, ele vence a morte, ele aniquila o poder da morte. O poder da morte fazia com que todo mundo ficasse morto. Jesus ressuscita dos mortos. Ou seja, arranca o poder da morte. É por isso que ele diz, é o último inimigo a ser vencido, é a morte. Amém até aqui? Não temerei, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estar com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Romanos 8,15. Essa palavra, não tenha medo, é uma palavra, imagine assim, que você é pequeno, e teu pai te protege, tua mãe te protege. Rapaz, lembrei disso hoje. Me lembro de uma vez, havia assim uma brincadeira, gente pequeno. Estava andando descalço, vai tomar uma injeção. Tu vai no médico, vai tomar uma injeção. Rapaz, eu cresci com medo da injeção. E lembro que uma vez,
a gente ia para um posto de saúde, lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, para tomar uma tal de injeção. Eu perguntava, é gotinha, pistola ou injeção? Você lembra da pistola? Você lembra? Você lembra disso? Não doía na hora, mas depois doía pra caramba. Eu lembro que um dia, rapaz, teve uma vacinação no Rio de Janeiro. Você acredita que o cara com a injeção foi lá em casa? Não tive nem como me preparar, porque você sabe, ó, amanhã você tem que ir no posto de saúde e vai tomar a injeção. E era de tarde, e o camarada queria, porque queria me pegar para dar a injeção. Não vai me pegar, eu corria para um lado dentro de casa. Até que chegou meu pai e falei, pai, socorro! Ele quer me pegar e... Ninguém vai dar injeção nele. Não precisa ter medo. Fica aqui comigo, filho. Pode ir embora. Não, mas pode ir embora. Meu pai, tempo de governo militar, meu pai militar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sai daqui. E o cara saiu. E meu pai me protegeu. Estava com medo. Eu não preciso temer. Tá certo que na semana seguinte eu tive que ir lá para tomar injeção. Porque isso também é proteção e cobertura. Então imagine assim, não precisa ter medo, porque eu estou aqui. Não é que a injeção não vai te pegar, é que o mal não vai te tocar. E o sinal eterno é o quê? Não haverá entre vós, aqui onde está em negrito, será por sinal, não haverá entre vós praga de mortandade. Quando vir o sangue na verga da porta, não deixará o destruidor entrar em vossas casas. Você consegue entender isso, querido? O sangue faz toda a diferença. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, Hebreus 10, 19, o acesso ilimitado ao mundo espiritual, o sangue. É por isso que as religiões animistas, elas exigem sangue. Você já viu isso? O sangue derramado mata um cabrito preto, um bode preto, uma galinha preta. Vocês já viram isso? Exigem sangue, por quê? Porque sangue, ela tem o poder de se fazer a pessoa virar uma mercadoria. O sangue compra. A gente não leu ali que Jesus comprou gente de toda raça, tribo, língua e nação? O sangue tem esse poder de trazer para si, aquilo que não é meu. Vou comprar de volta. Portanto, irmãos, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você que talvez seja novo convertido ou não conheça a Escritura, você sabe o que é o Santo dos Santos? Você faz ideia do que é isso? É o lugar dentro da tenda do concerto onde Deus se manifestava. Ninguém podia entrar ali, ninguém, gente. Só o sumo sacerdote, que é a pessoa mais importante de Israel. E só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. Sabe o que é o dia do Yom Kippur? Pessoal, o dia do perdão. Sabe o que quer dizer Kippur? Kippur quer dizer cobertura. É o dia da cobertura. É o dia onde o pecado é perdoado. Ali é o dia do choro. O Santo dos Santos, o sumo sacerdote só pôde entrar ele uma vez por ano para entregar o sangue do Cordeiro. Quando Jesus morreu, o sangue dele abriu acesso no mundo espiritual para que eu, você e aquele que crê fale diretamente com Deus. Amém? Entenderam? A voz do sangue tem acesso a Deus, que é Espírito. Já falamos, Deus não é Espírito, está ali. Mas a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Falando de Caim. Você está pensando que derramar sangue inocente? Você está pensando que fazer pacto de sangue? Você está pensando que estabelecer um memorial de afeto, de amor, através de tatuagem, isso não tem nenhuma penetração no mundo espiritual? Vamos ver. O preço do sangue do aborto. Assim diz o Senhor Deus: porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e do sangue de teus filhos que lhe deste. Ezequiel 16:16. Não há nenhuma possibilidade de impunidade no mundo espiritual. Se você fez uma aliança de sangue,
essa aliança de sangue precisa ser perdoada, quebrada, e você tem que entrar numa aliança nova com Jesus. Sério, gente, não brinquem com isso. Não levem isso na brincadeira. Não, Deus é um Deus bonachão, não está vendo nada. Está vendo. Pior do que isso, o sangue clama. O sangue do inocente, gente, clama. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der a sua descendência a Moloque. Moloque é um demônio denunciado no Antigo Testamento. Certamente morrerá. E eu porei a minha face contra esse homem, eu extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque para contaminar em meu santuário e profanar o meu santo nome. Levítico 20, de 2 a 5. Gente, já imaginou você ficar com Deus como teu inimigo? Já parou a pensar nisso? Não, porque você pode ter muito inimigo, agora ficar... Aqui que Deus fala assim, ó, eu porei a minha face contra esse homem, ou contra essa mulher. A Bíblia é meio machista, né? A Bíblia não é machista? Quando fala não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O homem também, viu, irmão? Não cobiçarás o homem da tua próxima. Propagação de iniquidade pelo aborto. Isso aqui são consequências que podem, olha o que eu estou falando, podem atingir a pessoa. Ato físico e espiritual de assassinato da descendência. Produz legado de esterilidade, perdas. Muita gente vai à falência por causa disso aqui. Ganha dinheiro, investe dinheiro nisso. Vai lá e mata um cabrito, vai lá e mata uma galinha. Investe dinheiro, faz um trabalho para conquistar o coração do homem, da mulher, para ficar rico. Isso não é brincadeira não, gente. Isso é acesso no mundo espiritual. Isso é uma dívida que vai ser cobrada. Produz perdas, desistência, frustração, e fica ligado diretamente à imoralidade. Assassinato. O homem encarregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o ajude. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute da terra, o sangue de seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, e você será um fugitivo errante pelo mundo. Caim mata Abel na surdina, ninguém sabe. Como ninguém sabe? Você derramou sangue? O mundo espiritual sabe, querido. Sabe. Pior do que isso, causa um legado de perseguição. A palavra maldição é perseguição. Por que as coisas estão ali, ó? Quando você trabalhar, quando você cultivar a terra não vai dar o sustento, não vai dar sua força. Pastor, trabalho que nem um miserável. Esse pecado de sangue derramado tem que ser confessado, renunciado e perdoado. Você precisa de absolvição. Precisa, querido. Você precisa de absolvição. Você precisa de perdão. E você precisa entrar numa nova aliança. Números 35 diz assim: o sangue profana a terra, e a terra clama na sua grita por justiça. Por que eu estou falando sobre praga de mortandade? Porque só o sangue do Cordeiro, sobre os umbrais da sua vida, pode anular as consequências de um desses atos que você praticou ou que alguém praticou contra você. O sangue escraviza. Não façam cortes nos seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. Se porém um escravo declarar, eu amo meu Senhor, a minha mulher, os meus filhos, não quero sair livre, em algumas versões não quero sair forro, o Senhor o levará perante o juízo, terá que levar a porta lateral, a porta ou a lateral da porta, e furar, vai lá nos umbrais, gente. Lembra dos umbrais? Vai lá nos umbrais e furar sua orelha, assim ele será seu escravo por toda a vida. Êxodo 21, de 5 a 6. Vou lembrar aqui um caso, eu e o pastor Sebastião, acho que esse ano passado, já não recordo mais.
Fomos na casa de uma moça que deve ter seus 15 anos, e ela viu essa saga Crepúsculo. A saga Crepúsculo, ela é cheia de intenções malignas. Você vê que todas as lutas acontecem nas clareiras. Isso tem um simbolismo satânico. E essa menina acabou cortando o próprio dedo, ouviu uma voz: faz uma aliança comigo que você vai ser poderosa, mas vai ser do bem. Ouviu uma voz: mas eu não tenho nada para cortar o meu dedo, eu não vou esquecer disso nunca mais. E a voz disse para ela assim: abre tua mochila. Dentro da tua mochila tem um envelope. E dentro do envelope tem um estilete. Ela não tinha estilete, mas dentro da mochila tinha um estilete. E ela cortou o dedo e pareceu que não foi nada. E aí fui dormir, pastor. Pois aquela menina passou a ser visitada por demônios na casa dela. Para gente que vive uma vida comum, que nem eu e você, pastor, nunca ouvi falar nisso, eu também nunca tinha ouvido falar. Pastor Sebastião me liga de madrugada, falou: amanhã, 9 da manhã, nós vamos lá. Porque a mãe ligou para cá e falou assim: ó, ela está tendo visões de demônio dentro de casa. Eu fiquei na sala. Pastor Sebastião falou: prende o cachorro. O espírito imundo entra no animal. Entrou nos porcos, no capítulo 5 de Marcos. Prende o animal. Quando prendeu o animal, ele falou: fica na sala. Quando o pastor entrou no quarto e começou a repreender no quarto, a menina já ficou manifesta na sala. O sangue, gente, tem o poder de criar uma ligação espiritual, gente. Por isso que a aliança de Deus com o homem na descendência é onde? É no prepúcio. Será seu escravo por toda a vida. Só tem um jeito de deixar de ser escravo: chamar o libertador. Tinha um monte de gente naquele tempo, lá de 1888, que pagou caro pelos seus escravos. Mas a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que falou assim: acabou a escravidão no Brasil. Agora quem manda aqui sou eu. Acaba com essa bagunça. E todos os escravos foram libertos. Não interessa a aliança, o pacto, o valor da compra. Todos foram livres. Querido, o preço que Deus pagou por você foi o preço, não foste comprado com ouro, com prata. Foste comprado com sangue do Cordeiro. Que você foi comprado por uma vida nova. Você não é mais obrigado a ser escravo. Você não é mais obrigado a carregar culpa pelo sangue derramado. Você não é mais obrigado a temer a mortandade. Você não é mais obrigado a atender o feitor de escravos. Você foi livre, querido. E para que você receba essa carta de euforia, você só precisa fazer uma aliança com o Cordeiro. Só basta isso para você. Basta uma aliança com Jesus de Nazaré. Porque é uma superior aliança. Pastor, tem uma força que me chama para baixo. Mas tem uma força maior que te chama para cima. Quantos conhecem aqui a normal, a gravidade? Conhece a gravidade? Gravidade. Que é a gravidade. Gravidade é a força que puxa tudo aquilo que tem massa para onde? Olha lá. Puxão. Me chama puxão. É a lei da gravidade. Tem uma lei mais forte que a lei da gravidade. Qual é? É a lei da aerodinâmica. O avião é pesado, mais pesado que o ar. Eu entendo muito disso. Mas a lei da aerodinâmica é mais forte do que a lei da gravidade. Então, aí ela voa. Vocês estão entendendo isso? Vence a gravidade. Se você fizer uma aliança com Jesus, aquilo que te prendia na morte, com medo da morte, vai embora da sua vida. Em nome de Jesus.